Olá, seja muito bem-vindo à Inteligência Infinita. Meu nome é Seinen Toyama e hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho com alfinetadas, mas será bem interessante. Você vive a vida que você escolhe para você mesmo? E seja muito honesto. Há partes da sua vida que você acha ruim, você enfrenta grandes problemas, talvez um trabalho que parece que não vai dar em lugar nenhum, por exemplo, ou você lida com pequenas irritações. Talvez seja o seu parceiro, né, que não lhe ajude no trabalho doméstico, as coisas em casa. E é claro que você não escolheu ficar preso em um trabalho sem saída ou se apaixonar por alguém que aparentemente é alérgico a lavar a louça ou te ajudar com as roupas. Ou você escolheu. Se você está disposto a aturar circunstâncias ruins, então você definitivamente está optando por viver com essas situações ruins. Então tem uma pergunta para você. Você está disposto a mudar aquilo que está te arrastando para baixo? E talvez você vai ficar tentado a dizer algo como: é claro que eu estou disposto a desistir desse trabalho, mas o mercado de trabalho agora ele anda meio parado, não consigo fazer essa decisão. Então você não está realmente disposto a fazer essa mudança. Assim que a palavra mas se infiltra, você começa a justificar a sua escolha de não mudar a sua vida para melhor. A vontade é um estado de difícil acesso. Querer algo é difícil, mas muitas vezes é mais fácil se sentir confortável com as coisas negativas da vida do que fazer o que precisa ser feito para mudar. Mas depois que você acessa essa vontade, você descobre a força poderosa que ela é. Onde há vontade, onde existe vontade, as dificuldades não podem ser grandes. Então, como que você convida a vontade para a sua vida? Seja real. O que é uma coisa que você quer mudar muito, mas ainda não conseguiu? Por que você não fez algo sobre isso? Talvez você esteja muito ocupado, talvez esteja cansado, ou ainda não esteja pronto, ou realmente é muito complicado. A lista aqui pode ser gigante, pode ser infinita, mas realmente há apenas uma razão que você ainda não fez essa mudança. É que você não está disposto a fazer o trabalho para melhorar as coisas. Mas não fique deprimido ou chateado com você. Porque é libertador perceber que você está criando uma vida que você não quer para você mesmo. Então, quando você enxerga que é essa vida que você não quer, tem uma grande mudança já aí. Por isso significa que você é igualmente capaz de manifestar a vida que você deseja. Então você tem uma força contrária que ainda não acessou. E depois que você aceita a quantidade louca desse poder que você tem sobre a sua própria vida, você simplesmente precisa da vontade de usar esse poder para fazer as mudanças necessárias. Então, aqui eu deixo a primeira afirmação que reconecta essa autoconversa negativa. A primeira frase é dizer: eu estou disposto. Então, se eu te pergunto, você está disposto a mudar de emprego? Você vai dizer para si mesmo: eu estou disposto. Você está disposto a melhorar o seu relacionamento? Essa autoconversa tem que vir: eu estou disposto. Você está disposto a ir à academia, se mudar para uma nova cidade, colocar o seu trabalho, se mostrar lá para fora, fazer coisas que te assustam? Eu estou disposto. E aqui está um pequeno truque. Se você está se sentindo assustado com as grandes mudanças que podem surgir, mude o roteiro. Em vez disso, concentre-se nas coisas que você não está mais disposto a aturar. Pode parecer muita coisa, prometer a si mesmo que você vai lá no teu emprego e vai pedir demissão, ou você vai
fazer uma mudança de trabalho ou ter aquela conversa difícil com uma pessoa que você se relaciona. Então pergunte para você mesmo, será que você está disposto a passar a sua vida fazendo um trabalho que não te satisfaz para as pessoas que não apreciam os seus esforços? E eu acho que você sabe a resposta. Você não está disposto. Porque estar disposto não é uma varinha mágica. Ela não surge. Isso não vai fazer com que a mudança aconteça. A mudança acontece através do trabalho, da persistência, do sacrifício. Mas o estado de vontade é o que prepara todo esse cenário para que tudo isso aconteça. Se você realmente quer ganhar, mude o jogo. Adivinha, você é um vencedor. Você pode não se sentir um vencedor, porque você queria ter ganhado mais dinheiro, queria estar solteiro, casado, a casa, o carro, mas você está ganhando na sua própria vida. Eu vou te mostrar com o exemplo do João. Tudo que o João queria era ter um relacionamento duradouro. E depois de alguns relacionamentos fracassados, de uns rompimentos que ele teve que não foram muito legais, ele começa a se perguntar se ele está destinado a ser solteiro para o resto da vida. Então ele pensa lá nos amores passados, nas memórias da infância, levantando todos os casos para provar que ele não é amável. Até que ele conhece alguém ótimo. E não demora muito para o João e essa pessoa estarem trocando as 3 palavras, eu te amo. Só que daí as coisas começam a desmoronar nesse relacionamento, como sempre. Aquelas pequenas irritações se transformam em brigas gigantes e aquela faísca romântica acaba. E à medida que ele se afasta mais do relacionamento, o João ele vai sentindo que ele não é um vencedor. Exceto que ele ganhou. Ele ganhou para provar para ele mesmo que ele não é amável. Você vê o que acontece nessa situação do João? Quando a gente diz, eu não sou adorável, eu não sou inteligente, eu sou ruim com as finanças, com o dinheiro, a gente não quer que essas crenças definam as nossas vidas, mas a gente está conectando para provar que elas estão certas. E como que você pode deixar essas crenças negativas de lado? Comece identificando-as. E muitos de nós estamos cientes dessas crenças, que estamos provando para nós mesmos, uma vez, outras, porque elas estão enterradas profundamente no nosso subconsciente. Então você vai identificar as áreas problemáticas da sua vida, onde você se sente preso dentro de um ciclo que você não consegue escapar. Veja se você consegue desenterrar a vitória que está acontecendo ali. Que crença que você está provando para si mesmo através desse comportamento? Agora, aqui está a parte mais difícil. Para superar essa crença, você tem que provar que você está errado. Digamos que você acredite que você é um procrastinador. E toda vez que você fica ali no Instagram ou numa mídia social, em vez de trabalhar, você está provando que você é procrastinador. E para provar que você está errado, você tem que parar de procrastinar. E você sabe que você precisa fazer algo. Tem que organizar, cuidar do seu tempo, cultivar a sua disciplina, mas primeiro você precisa silenciar esse sabotador interno. Diminua essa crença inútil, enchendo a sua mente com coisas positivas e construtivas. Especificamente, eu quero que você visualize em detalhes como que você vai superar essas crenças negativas. Faça um plano de jogo. O que você fará para você parar de sentir vontade de procrastinar? Liste as técnicas que você vai usar para superar esse desejo. Instalando um bloqueador de internet, por exemplo, ou permitindo a si mesmo uma recompensa por cada 90 minutos de trabalho focado. E não para por aí. Imagine como você vai se sentir bem quando trocar a procrastinação por produtividade. Você vai listar os projetos que você vai terminar, faça um plano para as coisas divertidas que você fará quando não estiver perdendo horas de trabalho e evitando. Projete uma versão futura de si mesmo que superou a tendência de procrastinar. Como que essa versão se sente? O que ela conseguiu conquistar?
Quanto mais você enche a sua mente com pensamentos positivos e proativos sobre como você vai superar essa crença negativa, menos espaço você dá para essa crença. E sempre que você sentir essas velhas crenças negativas voltando, lembre-se dessa afirmação: eu estou conectado para vencer. Apenas certifique-se de que o jogo que você está ganhando é o jogo que você realmente quer jogar. Tem um problema difícil? Então obtenha alguma perspectiva. A má notícia é que você, não importa o quão positiva seja a sua mentalidade, a vida vai jogar um monte de coisa pesada em você. Talvez os relacionamentos vão se desfazer, pessoas vão morrer, você vai ter que lidar com traumas, problemas de saúde, contratempos financeiros e muito mais. E o pensamento positivo não vai proteger você de nada disso. Então vamos olhar aqui. Quando a vida acontece, a sua mentalidade pode enquadrar poderosamente na sua resposta, na sua reação. Com uma mentalidade negativa, um problema pode ser suficiente para tirar toda a sua vida do curso. Então, o estresse de uma crise financeira, por exemplo, pode infiltrar nas outras áreas da sua vida, e aí você vai se encontrar ali discutindo com o teu marido, ou coisas do trabalho que se tornam maiores ainda. Então dentro disso você se pega pensando, puxa, minha vida é tão difícil, eu não consigo fazer uma pausa, eu nunca tenho tranquilidade. Quando você cultiva uma mentalidade positiva, por outro lado, isso permite que você lide com seus desafios sem deslizar para uma depressão, para uma desesperança. Então, da próxima vez que você estiver enfrentando um dos grandes problemas da vida, aqui está a sua afirmação. Você vai dizer, eu entendi. Eu entendi, isso não significa que você não se sinta mal. Não está incentivando você a minimizar a dor que você está sentindo. É um lembrete de que você é forte o suficiente para lidar mesmo com os desafios mais difíceis. Claro que uma coisa é dizer a si mesmo que você tem isso. Outra coisa é acreditar. Então aqui está um exemplo, um exercício que chama de visualização criativa, que te ajuda a projetar, a dizer eu entendi, para saber o que você tem. Então você está no meio de uma ferrovia e atrás de você as trilhas se estendem à distância e na sua frente elas desaparecem lá no horizonte. Os trilhos são a sua vida, com o seu passado se estendendo atrás de você e o seu futuro à sua frente. Então a gente vai viajar por esses trilhos. E enquanto viaja, eu quero que você se lembre de algumas das suas melhores e mais significativas histórias e memórias. O primeiro beijo com quem você deu, as férias incríveis que você tirou, o dia que você conseguiu aquele emprego dos sonhos. Volte à sua infância, lembra de vencer aquela corrida ou de escalar aquela árvore no seu quintal com seus amigos. Só que agora eu quero que você faça esse exercício, mas dessa vez você vai se concentrar em suas piores memórias. Às vezes, a que você experimentou dor e decepção. Aqueles exames que você reprovou, os dias que você passou no hospital, as brigas, os momentos que você teve a sua conta do banco no vermelho, no cheque especial. Agora concentre-se em onde você está e pense em todas as coisas que você passou, boas e ruins, ansioso para o futuro. E essas trilhas se estendem para um longo caminho, não é? Então tem potencial para mais vida, para o bom e para o ruim. Serão provações e tribulações, mas também serão novas experiências. Talvez você segure o seu filho recém-nascido ou neto nos seus braços, viaje para um destino que você sempre sonhou, ou talvez você conheça alguém que faça o seu coração cantar muito. A questão é que você já superou tantos problemas e muitos deles pode ter tido aquele sentimento de intransponíveis. Podem ter sido estressantes na época, mas agora você luta para lembrar o porquê. Você também vai superar esse problema. Em breve será uma parada distante nos trilhos da ferrovia da sua vida.
e você estará lidando com novos desafios e experimentando novas alegrias. Aplicar uma dose de perspectiva é uma ótima maneira de se lembrar de todos os obstáculos que você já superou. Você tem isso. Você já lidou com muitas coisas difíceis antes e você pode lidar com isso agora. Faça amizade com a incerteza. As chances são de que você seja um viciado toda vez que você verifica a previsão do tempo, lê sobre as coisas do mercado financeiro, pesquisas eleitorais, porque você está tentando satisfazer um desejo. E sabe qual desejo é? A certeza. A gente gosta de saber o que vai acontecer. Mas é por isso que a gente tem que parar de ter esse pé frio em relação à certeza. Porque a certeza é o inimigo do novo. Você já pensou nisso? Nada de novo acontece sem um grau de incerteza. E se você está se colocando lá fora para fazer novos amigos, assumindo um risco de trabalho, para alcançar novos níveis, você está convidando a incerteza para o teu campo. Você não sabe como que o seu chefe vai reagir à sua ideia maluca, e se esse seu medo da incerteza supera o seu desejo de lançar uma ideia brilhante, você nunca saberá. Uma vida sem incerteza, ela está estagnada. Se você quiser orientar a sua vida em direção da oportunidade, da possibilidade, do crescimento, comece com essa afirmação: eu abraço a incerteza. E aí eu vou mais fundo. O que está te impedindo de abraçar essa incerteza? Porque as pessoas, elas têm medo da incerteza porque elas querem evitar as situações de julgamento. As pessoas não querem não querem que os outros pensem que elas são estranhas ou fracassadas. Só que daí eu digo, quando você se coloca lá fora, as pessoas vão te aplaudir pela sua coragem. E aí você vai ser recompensado. E mesmo que eu esteja desejando esse golpe de certeza, você está desejando algo que não existe. Porque a gente vive num universo caótico. Você pode fazer tudo que está ao seu alcance para evitar a incerteza. Só que qualquer coisa, você sai pela porta, qualquer coisa pode acontecer com você. Qualquer coisa. Então você não tem certeza. A certeza, ela é uma ilusão, é um cobertor de segurança que não faz sentido. Então você pode muito bem se acomodar nisso. E por que você não gostaria de se familiarizar um pouco mais, melhor com a incerteza? É um lugar incrível. Só que tem algumas armadilhas. Porque todos os seus sonhos mais malucos e as melhores experiências estão te esperando lá fora. Só que não deixe que o medo te impeça de descobrir as coisas que estão lá fora. Pensamentos não definem você. As suas ações definem você. Então, mudar o seu pensamento é a coisa mais importante que você pode fazer para mudar a sua vida, não é? Então, você tem que mudar os pensamentos. Bem, o que eu estou prestes a dizer aqui vai contradizer tudo isso. Os pensamentos não são importantes. As ações são importantes. E eu vou desempacotar isso um pouco mais. A razão pelo que eu quero que você mude o seu pensamento é uma adoção prática de uma autoconversa positiva que vai te motivar a traduzir esses pensamentos positivos em ações positivas. E mesmo essa autoconversa consistente, positiva, que te ajuda, que é focada, resiliente, ela não vai eliminar os pensamentos que estão ali estruturados no medo ou na dúvida da mente. Esses pensamentos sempre vão entrar. E alguns dias, quando as coisas parecem especialmente escuras e difíceis, nenhuma das afirmações que a gente já discutiu aqui vai funcionar para te manter ou manter esses pensamentos à distância. Então, o que você deve fazer? É simples. Ignore os seus pensamentos e haja de qualquer maneira. Você tem mais de 50 mil pensamentos por dia e tentar controlar todos eles seria um exercício frustrante e inútil. Às vezes você vai ter dificuldade para pensar positivamente e tudo bem, você não precisa se sentir positivo, você só precisa agir como se estivesse positivo.
É como se você tivesse uma apresentação de workshop importante, você fosse convidado, é uma grande oportunidade para você, mas aí os pensamentos negativos começam a penetrar a sua mente. Aí você odeia falar em público, você não teve tempo para ensaiar, você percebe que você é inferior que os outros palestrantes. Você tenta reformular esses pensamentos negativos usando a autoconversa positiva, o positivo, mas simplesmente não funciona. Então o que você faz? Você não vai desistir do workshop. Então você se senta com todos esses pensamentos que minam a sua confiança. Então você se levanta e faz a apresentação de qualquer forma. Agir apesar dos pensamentos negativos, te leva a outros lugares. Primeiro, esse agir como se fosse confiante, mesmo quando você não está confiante, pode ser um truque mágico, bem estranho no teu cérebro, porque ele vai fazer você pensar e sentir mais confiante do que você estava antes. Na maioria das vezes você pode pensar positivamente para começar a agir positivamente, mas às vezes você precisa agir positivamente antes de começar a pensar positivamente. Em segundo lugar, uma vez que você está envolvido em realizar uma tarefa, você tem menos espaço cerebral para se sentar com esses pensamentos negativos. Você não abre espaço para eles, você está agindo. E simplesmente fazer uma coisa que você não quer pode distrair desses pensamentos negativos. E em terceiro lugar, é altamente provável que uma vez que você começa a fazer a coisa que você estava evitando de fazer, não seja tão ruim quanto você estava pensando. Então isso envia um feedback positivo para o seu cérebro. E se você fizer essa apresentação, ninguém vai rir da tua cara, nada vai acontecer de ruim, isso já é uma vitória. Uma vitória para o futuro. Porque da próxima vez que você for convidado ou a se levantar e falar em público, o seu cérebro vai lembrar de que na verdade não foi tão ruim assim, não foi tão mal da última vez. Então aqui está a tua afirmação final. Na verdade, eu não sou mal assim, não foi tão ruim da última vez. Então, nós não somos os nossos pensamentos, nós somos o que nós fazemos. E toda vez repita isso para você. Repita que você não é os seus pensamentos, você é as suas ações. Então vá e comece, faça, viva a tua vida. Um grande beijo.